O começo do século XX foi uma época cheia de mudanças para o mundo. A consolidação da primeira revolução industrial, a linha de montagem, a produção em massa, os automóveis, o rádio, a televisão, o crescimento da economia dos Estados Unidos da América, os movimentos sociais, as sufragistas. De uma certa maneira, as coisas começaram a ficar mais interligadas, mais conectadas. Podemos dizer que os avanços tecnológicos permitiram que informações, pensamentos, ideias e ideais transpusessem as fronteiras geográficas. Um mundo globalizado. E como não podia deixar de ser, a Rússia também se encontrava no meio desse momento de mudanças. Com o desenvolvimento das indústrias iniciado no governo do czar Nicolau II e com a aproximação da Europa Ocidental, é claro, novas ideologias e correntes políticas foram chegando e se instaurando no território russo. Talvez a principal delas tenha sido o marxismo, que acabou originando em 1898, na cidade de Minsk, o Partido Operário Social-Democrata Russo. Eles acreditavam no verdadeiro potencial do proletariado russo. Ou melhor, de acordo com a dialética de Hegel e com o materialismo histórico de Marx, o único jeito de acabar com a existência das classes sociais e levar a sociedade a um próximo estágio de evolução era a revolução do proletariado. O lance era o seguinte: para eles, a igualdade jurídica conquistada com as revoluções burguesas era apenas um jeito de acabar com os privilégios da aristocracia, mas no fundo, ela não alterou o esquema antigo de uma classe dominante, a tese, e uma classe subordinada, a antítese. Aliás, foi sempre assim, né? Segundo Marx, nós também deveríamos caminhar no sentido da igualdade das condições materiais de existência. Mas o que seriam as condições materiais de existência? Basicamente, o contexto social em que vivemos. Nosso acesso à educação, alimentação, moradia, as relações de trabalho e produção, e por aí vai. A treta é que se você interpretar isso ao pé da letra, a impressão que fica é que ele estava dizendo para todos sermos iguais, o que não era bem o caso. E por que eles queriam lutar pela igualdade das condições materiais de existência? Porque assim, a causa principal dos conflitos históricos deixaria de existir, pois não haveriam mais divisões sociais entre nós, uma vez que os padrões de consumo seriam bem parecidos. Não teria mais tese, nem mais antítese. E qual caminho eles visualizavam para atingirem tal nível de evolução social? Se tomarmos como exemplo a história da humanidade, uma das conclusões que certamente poderíamos tirar é que as mudanças sociais se originaram dos atritos entre as diversas teses e antíteses que existiram. Porém, quando a mudança em questão chega ao ponto de transformar estruturalmente a sociedade em que ela ocorreu, dizemos que houve uma síntese entre tese e antítese e que uma nova ordem se originou, ou seja, uma nova tese e uma nova antítese. Um exemplo bem claro disso é a Revolução Francesa. Antes dela, a tese era a nobreza e a antítese era a burguesia. Então, certa época, eclodiu a Revolução Burguesa na França, que nada mais foi do que o processo de síntese entre essas duas classes. E dessa síntese emergiu uma nova ordem, com novas regras e novos integrantes. A tese passou a ser a burguesia e a antítese começou a ser definida como proletariado. E como na época de Marx esse cenário da Revolução Burguesa na França já estava bem consolidado, poderíamos dizer que a antítese era realmente esse tal de proletariado. Então, ele não pôde deixar de inferir que o único jeito de uma síntese ocorrer seria através de uma revolução que partiria desse próprio proletariado, assim como a burguesia fez na França anos antes. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo. O socialismo defendido por essa galera entrava muito em conflito com o ultrapassado modelo absolutista da monarquia russa. E por isso, ele foi alvo de severas perseguições por parte da polícia política ucraniana. A prova disso é que em maio de 1898, grande parte dos seus delegados foram presos e o partido foi dissolvido dentro da Rússia. Lógico que a galera continuou na função mesmo tendo que se reunir no exterior. Na época, os principais líderes do POSDR eram Georgy Plekhanov, Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgo Lenin, e Lev Bronstein, vulgo Trotsky. Entretanto, essa estrutura meio dispersa e o fato de que, na verdade, o POSDR surgiu do agrupamento de diversos grupos políticos fez com que aflorassem algumas desavenças e diferenças dentro do partido. E isso tudo levou a uma ruptura em 1903. Dessa ruptura, surgiram dois grupos, os mencheviques, ou
a minoria, que tinha uma opinião mais moderada, achavam que era possível conquistar o poder pelas vias políticas tradicionais e que ainda deveriam aguardar um momento mais sólido da economia para realmente agirem. O outro grupo era dos bolcheviques, ou a maioria. Liderados por Lenin, estes acreditavam que deveriam lutar por uma estrutura de poder centralizada, que deveriam trabalhar sem alianças com outros grupos, que uma simples reforma salarial não seria suficiente. Calma. Para tudo. Onde é que o Stalin entra nessa história? Tipo, a gente não tava aqui pra falar do Stalin. Então, ele não tava lá de boa estudando pra ser padre, e a gente aqui falando de movimento social, revolução, caramba 4. Saca só essa cadeia violenta, virótica, purulenta de eventos. Ele até começou seus estudos no seminário e tal, mas acontece que um ano depois dele ter iniciado sua jornada lá em Tbilisi, em 1895, ele entrou em contato com uma organização secreta envolvida no movimento de luta pela independência da Geórgia. Como diversos membros dessa organização chamada Messamdassi eram socialistas, em pouco tempo Stalin já estava lendo as ideias de Lenin divulgadas na revista Iskra, um órgão de imprensa dos ativistas revolucionários. E logo no ano de 1898, ele acabou se juntando oficialmente ao grupo. Em 1899, Iosif deixou o seminário e os motivos são tanto quanto desconhecidos. Especulam que na real ele não estava conseguindo pagar o curso, ou mesmo que suas convicções políticas acabaram em sua expulsão do seminário. Mas o que importa é que logo em 1901, ele começou a fazer parte dos comitês do POSDR em sua região e começou a trabalhar exaustivamente no projeto do partido. E a partir daí a trajetória de Stalin começou a ficar realmente turbulenta. Prisões, exílios, Sibéria, ataques, roubos, reuniões, proletariado. Inclusive, foi nessa época que Iosif adotou oficialmente o nome Stalin, que significa nada mais nada menos que aço em russo. E não podemos deixar de lembrar que quando houve a cisão do POSDR em 1903, ele acabou se aliando aos recém-nascidos bolcheviques de Vladimir Lenin. Enfim, como vocês já devem ter sacado, o negócio do pessoal ali era mudar aquele sistema. E o nosso aspirante a padre, que na real virou um revolucionário, estava bem engajado nesse negócio de socialismo e revolução. Agora, se você quer saber como que essa tal de revolução do proletariado aconteceu, só se inscrevendo no canal e assistindo o próximo episódio da série. E aqui a gente do Revisão vai deixar um desafio para você, telespectador. Nós desafiamos vocês a criarem uma discussão construtiva aqui no espaço dos comentários. Porque o lance é o seguinte, falam muita coisa sobre o que comunismo era, o que comunismo deixou de ser, o que é o capitalismo, o que é o liberalismo, o que é bom, o que é ruim. Mas a real é que em pouquíssimos lugares você vai conseguir ler ou participar de uma discussão realmente interessante sobre o assunto. Então a gente gostaria que vocês usassem esse espaço aqui do YouTube, que é bem louco, para exporem as suas opiniões de um jeito construtivo. Lê esse construtivo de um jeito da hora, de um jeito respeitoso, realmente lendo a opinião da outra pessoa e assim comentando. Tipo nível aristotélico de discussão. Você tem uma opinião, a outra pessoa tem uma outra opinião, aí vocês vão chocar essas duas opiniões com o objetivo de, sair dali com uma terceira opinião que seja melhor do que a primeira ou a segunda que vocês tinham anteriormente. É isso aí, é nóis que voa. Não esquece de deixar o seu like ou o seu dislike e até a próxima.